Honra teu pai. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 9, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. E o segundo pedido é para que você nos siga nas nossas redes sociais, porque nas redes sociais você vai conferir a agenda da semana, tudo que acontece ali na igreja e principalmente os estudos. Então, venha fazer parte dos estudos, porque vai ser bênção na sua vida. Nas redes sociais, então, tem os dias, horários e temas de cada estudo. Então, como pedimos, venha fazer parte. E, depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20, do versículo 20 até o versículo 27, que diz: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas suas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Portanto, esse texto é um tanto quanto complexo, mas antes de entrarmos nele, é necessário que a gente faça como sempre pedimos aqui, para que você leia sempre todo o capítulo antes de participar do estudo. E o que a gente percebe no início do capítulo 9 é que, então, agora Noé com sua família, eles saem da arca e aí vão, então, para tomar posse ali da terra. E agora Deus já dá mais uma autorização para o homem, que fala lá no versículo 2: Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou as coisas. Portanto, a gente percebe aqui agora, então, Deus permitindo o homem se alimentar de outros animais, porque até Noé e seus filhos ali antes do dilúvio, eles se alimentavam apenas de vegetais. E aí agora, então, Deus permite que o homem venha se alimentar dos animais. Uma outra coisa que a gente também precisa salientar é o versículo 7, que fala: Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra, proliferem nela. Portanto, a ordem que havia sido dada para Adão e Eva, para o homem na criação, continua valendo, que é crescer e multiplicar. Portanto, o homem tem que crescer e multiplicar, porque dessa forma ele vai conseguir então aí dominar aí a terra que o Senhor deu. Depois vem também então ali a aliança que o Senhor faz no versículo 12, faz com o homem. Então o Senhor promete ali que não vai destruir a terra com água, então traz aí o sinal da aliança, o arco-íris ali para o homem. O que acontece quando nós olhamos para isso é que é uma nova criação, não é assim? Dá essa impressão de nova criação de novo. Então o homem
foi chamado para continuar crescendo e multiplicando, para dominar a terra, para comer inclusive dos animais, coisa que não era possível antes no Éden, é, mas faz uma aliança com o homem, mas o homem continua corrompido. E essa corrupção, esse texto é um texto quanto polêmico, né? Então nós vamos com cuidado nessa parte aqui, onde que Cã então vê a nudez do seu pai. O que acontece é que a maioria dos estudiosos, a maioria dos teólogos entendem que o que acontece aqui nessa frase, onde que vai falar aqui que Cã viu a nudez do seu pai, versículo 22, Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai. Esse ver a nudez é mais do que apenas ver a nudez. Existem alguns que concordam que apenas viu a nudez, mas esse número é um número reduzido, pois a maioria entende, então, que o que aconteceu aqui é um ato sexual que aconteceu aqui entre Cã e Noé. E o pessoal traz essa como comparativo, né, para poder entender assim a mesma passagem de Ló com as suas filhas, que está ali então em Gênesis capítulo 19. Na oportunidade, se assim for a vontade do Senhor, nós vamos abordar esse caso aí também, então, das filhas de Ló. Então, ali, no capítulo 19, do versículo 30 até o versículo 38, a gente percebe que as filhas de Ló o embebedaram, e aí eles tiveram relação, um dia uma filha, no dia seguinte a outra filha, e as duas filhas engravidaram então do pai. E, portanto, faz esse vínculo do vinho com a relação sexual ilícita, né? Mais tarde a gente vai ver ali em Levítico, quando estivermos estudando mais para frente, se também fosse a vontade do Senhor, vamos estar abordando ali que tem esse tipo de relacionamento que é proibido entre, entre familiares, né? Pai e filhos. E aí o que que acontece? Então, por causa dessas passagens, é que os estudiosos entendem aqui que houve uma relação entre Cã e Noé. Existe ainda uma corrente minoritária que vai achar que é com a esposa de Noé, né? Então, pode ser que Cã se relacionou com a esposa de Noé, assim como a gente vai ver mais para o final aí, lá no capítulo 50, Jacó trazer uma maldição para Rubem, porque ele se relacionou com a esposa dele. Então, Rubem, filho de Jacó, se relaciona com uma das esposas de Jacó, e aí, por conta disso, ele traz essa maldição. Então, existe essa possibilidade também. Mas fato é que, diante dessa situação, nós precisamos perceber o que Deus falou com Noé lá no capítulo 6. Eu quero recordar, porque na ocasião eu destaquei isso que foi lido. Gênesis capítulo 6, lá no versículo 5, diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Portanto, a gente vê aqui então resquícios desse tipo de pensamentos e atitudes logo nesse momento em que Noé planta ali as uvas. E é necessário a gente lembrar também que o período de plantio da uva para colheita demora aí um bom tempo. Alguns vão sugerir anos aí para poder colher, então não foi imediatamente após a saída da arca, mas algo que levou aí um bom tempo, tanto que aqui fica sendo relatado que a maldição que Noé profere não é para o seu filho,
né, para o seu filho Cã, mas para o neto dele, Canaã, filho de Cã. E assim como é, Cã era o filho mais jovem, e isso é relatado aqui no versículo 23, aliás, desculpa, no versículo 24, fala: quando Noé acordou do seu leito, do efeito do vinho, e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse. Portanto, Cã era o filho caçula. E quando você vai para o capítulo 10, lá no versículo 6, você vai ver assim: estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Minsraim, Fute e Canaã, sendo Canaã também o caçula. Portanto, Noé vai trazer essa maldição para o caçula de Cã, assim como Cã era caçula, para o caçula dele, diante de tudo que foi exposto. O que é necessário a gente destacar aqui? Algo que é notório, daí o título, né, do nosso estudo de hoje, é que houve uma desonra com Noé. Cã desonrou seu pai. Portanto, a gente percebe lá no quinto mandamento, quando você vai olhar ali os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, ou então Deuteronômio capítulo 5, onde se encontra ali os 10 mandamentos, nós vamos perceber ali o quinto mandamento que diz que o filho deve honrar o seu pai e a sua mãe. Então, para Deus trazer isso como mandamento, significa que era algo que não era comum nesses dias. Por quê? Porque o homem havia se corrompido e, portanto, Deus traz esse mandamento para honrar pai e mãe. Portanto, nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E aí a gente percebe que é essa postura de Sem e de Jafé. Então, os dois vão ali, então, em auxílio a Noé, diante do seu estado de embriaguez, apesar da sua embriaguez, porque não é porque o pai às vezes faz algo errado que ele não merece ser honrado, e aí demonstra esse tipo de atitude da parte de Sem e Jafé. Os dias que nós temos vivido, e é necessário nós pararmos para analisarmos esses dias, aonde tanta coisa tem sido feita no nosso meio, e você pode olhar em jornais, você pode olhar aí no meio em que você vive, onde os filhos já não honram os pais como era outrora, pela influência cristã no mundo ocidental, nosso país que sofreu muito, nós nos dizemos cristãos, dizemos que apesar do país ser laico, nós temos então como religião o cristianismo, então por isso somos influenciados pelo cristianismo, mas perceba como anda a nossa sociedade e a degradação por causa do avanço então aí da perversidade do mal, como a gente leu ali no capítulo 6. Nós precisamos não apenas colocarmos então o quinto mandamento em prática nas nossas vidas, mas também incitarmos as pessoas a fazerem o mesmo. Se queremos então uma igreja transformada, se queremos um bairro transformado, uma cidade, um país, precisamos então incitar as pessoas a buscarem conhecimento da palavra do Senhor, colocar esse mandamento em prática. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.